E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que provavelmente você já passou, eu tenho certeza. Que é no momento de tensão você ter reagido mal a alguém e depois se arrepender, né? O que é que acontece? Racionalmente, todos nós sabemos o que devemos fazer, o que não podemos fazer, o que vai nos fazer mal, o que vai nos atrapalhar, porque muitas vezes a gente tem reações e a gente já sabe o resultado, né? Principalmente quando se trata das relações sociais, né? Eu, eu não lembro de nenhuma discussão minha que eu tive com alguém ter resolvido algum problema ou ter melhorado alguma coisa. Eu não lembro disso, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente, quando eu falo não ter discussões, eu não estou falando aqui de falar com firmeza, com autoridade, é diferente. Mas eu nunca vi eu ter resolvido, eu não lembro de ter resolvido algum problema discutindo com alguém, falando de forma agressiva com alguém, né? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Mas tem um detalhe, não é uma questão racional, não é uma questão de lógica, porque logicamente todos nós sabemos que não é legal discutir com os outros, não é legal alterar a voz, não é legal falar agressivamente com ninguém. Mas o tempo todo a gente erra nesse sentido. Por quê? Por quê? Porque existe um conteúdo emocional interior que é acionado com determinadas pessoas em determinadas circunstâncias, né? Então é muito importante a gente levar em consideração esse aspecto, né? E, por exemplo, se alguém te agride verbalmente em alguma situação desse tipo que eu estou falando aqui, é muito importante você dar esse desconto, entre aspas, dar esse desconto. Saber que a pessoa não está falando de uma forma lógica, ela está falando com o conteúdo emocional dela que está abalado. E é até mesmo uma questão de transferência, né? A psicanálise é muito interessante porque ela entende esse tipo de mecanismo, ela busca entender esses tipos de mecanismos que ocorrem inconscientes, né? Que não se trata de um processo lógico, e sim daquilo que está guardado no inconsciente da pessoa. Ou seja, ela está com alguma dificuldade, alguma dor emocional e ela acaba transparecendo isso por meio da voz, por meio da alteração da voz, da fala, da irritabilidade dela. Então não se trata do fato do ocorrido em si. Por exemplo, você, sei lá, derrubou alguma coisa e a pessoa esbraveja contra você. Não é em relação a esse fato, é sobre tudo que ela tem guardado até agora, ou sobre você, ou sobre outras situações, e acaba despejando em cima de você todo aquele conteúdo. Aí você vai me dizer, ah, não, mas aí eu não tenho culpa, a culpa é dele, e eu vou reagir. Não, cara, deixa eu te falar uma coisa. Beleza, você não tem nada a ver com a história, mas você pode ser uma pessoa empática e sensível de saber, não, a pessoa tá se sentindo mal, eu entendo que todos nós somos incoerentes. Cara, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Se você tá tranquilo, se você tá com autocontrole emocional, então se controle diante de uma agressividade, principalmente quando você sabe que não é sobre você e sim sobre o conteúdo da própria pessoa. Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? O que seria a espiritualidade elevada se não esse tipo de compaixão, esse tipo de atitude em relação ao outro, né? Não, eu estou calmo, mas se a pessoa vir me provocar, eu vou revidar. Beleza, você vai revidar, mas você vai ganhar o que com isso? E isso não é uma forma empática de se ver as coisas, né? Principalmente quando você tem a capacidade e consegue ser não violento em relação àquela agressividade que está sendo colocada naquele momento. Então é muito importante a gente trabalhar esses conteúdos internos que estão inconscientes para que a gente não esbraveje nas pessoas, né? Para que a gente não coloque para fora todo esse lixo emocional que a gente vai acumulando no decorrer das experiências. Então a gente vai trabalhando as nossas emoções para que quando a gente vai falar com alguém a gente não jogue tudo de uma vez só, né? É bom a gente ter uma conversa, ir trabalhando de uma forma calma, branda,
para que em algum momento de estresse isso não seja jogado de forma violenta, né? Porque muitas vezes guardamos muitas coisas no nosso inconsciente, na nossa memória, muitas mágoas, muitos ressentimentos, e a gente não tem a coragem de falar para a pessoa. A gente não tem coragem de ir trabalhando isso aos poucos, né? E esclarecendo as coisas. E quando ocorre alguma situação de estresse, né? Isso acaba sendo, da psicanálise, isso é dito como a sombra. A sombra ela acaba emergindo do inconsciente, né? E acabamos falando, fazendo coisas impulsivamente, sem querer, né? Nós não queremos fazer aquilo, mas aquilo acaba irrompendo, né? A nossa consciência e essa sombra vem à tona, né? Usando o termo psicanalítico aqui do Jung, né? Então, é muito importante a gente trabalhar esses conteúdos para que no momento de estresse isso não se rompa como uma forma de agressividade. Trabalhando no sentido de diálogo, de conversa, de colocar as coisas nos seus devidos lugares e trabalhando a nossa saúde emocional para que a gente possa trabalhar gradualmente os nossos conteúdos internos, independentemente de, ser, de termos algum diálogo ou não. Galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha feito sentido para você. E vamos trabalhar a nossa comunicação e a nossa relação com o outro para que se torne cada vez mais harmônica. É isso aí, um abraço, nos vemos no próximo. Valeu!